Outra questão, falando da telepropedêutica, é que muita gente fala assim, eu não entendi como é que vai fazer exame físico no atendimento online, tá? Então, como esse é um ponto que muita gente tem dúvida, né? Eu trabalho até um módulo lá no curso de formação telemedicina na prática sobre telepropedêutica. E muita gente manda as dúvidas, a gente conversa e vai tirando dúvidas. Mas, pessoal, vou falar aqui de forma bem geral, é que você tem, sim, um exame físico na telemedicina. Mas como assim? Exame físico na telemedicina não existe. Não, existe. Só que é diferente de como a gente aprendeu e de como a gente está acostumado a fazer no presencial. Mas ele também não é completo, né? Não tem a possibilidade de você fazer algumas coisas, como algumas manobras semiológicas, né? Palpação, ausculta. Mas essas limitações, elas dependem de algumas coisas. Uma delas é o seguinte: tecnologia e popularização da tecnologia, tá? Então, por exemplo, existe equipamento de estetoscópio eletrônico que envia o som por Wi-Fi, né, por Bluetooth e depois, né, pelo celular, por exemplo, envia por Wi-Fi. Existe smartwatches que tem monitor cardíaco, tá? E envia essas informações através da rede, tá? É claro que tem que ser certificado pela Anvisa, né, para ter validade, né? Mas existem 2 smartwatches no Brasil que fazem isso. Existem 2 empresas no Brasil que também têm certificação da Anvisa para o uso desses equipamentos, né, de exame físico à distância, tá? Então, por exemplo, uma delas é uma empresa israelense que tem um equipamento que transmite os sons, né? Você faz a ausculta do tórax, então cardíaco e pulmonar, faz a ausculta do abdômen, tá? Que é um estetoscópio eletrônico. Você tem a capacidade de fazer uma otoscopia, uma horoscopia, utilizando adaptadores desse equipamento num celular. Ele tem termômetro infravermelho, ele tem a capacidade de fazer a medida do oxímetro de pulso, né, saturação de O2, e também o batimento cardíaco. Ele não tem acoplado o aparelho de aferir a pressão, mas como o aparelho de aferir pressão é muito barato, né, é um aparelho digital, eles preferiram não acoplar ele diretamente no aparelho, então a pessoa, né, vai usar um aparelho separado. Então, eles desenvolveram esse equipamento pensando em serviços de saúde, de telesaúde à distância, onde, por exemplo, um local, né, que tenha pouco acesso a um médico especialista, uma prefeitura possa colocar um equipamento desse e o especialista vai ter acesso a esses dados, tá? Então, veja, a limitação do exame físico, hoje, né, com a tecnologia que a gente tem, já é muito maior do que há 20 anos atrás, muito maior do que há 50, muito maior do que há 100 anos, tá? Então, por exemplo, eu dou aula de semiologia. Lá, quando eu fazia faculdade de medicina, eu tinha um amigo, né, grande amigo, né, o Leandro, ele colecionava livros antigos. E um dos livros antigos que ele tinha era sobre semiologia. Então, quando a gente comparava um livro de semiologia do início do do século XX com o livro de semiologia que a gente estudava na época, né, que, né, muitos de vocês também usaram, do professor Porto, tinham manobras que não estavam mais descritas, né, no livro do Porto, mas tinha manobras descritas naquele livro lá de semiologia do início do século XX. Mas é porque que eles não tinham recursos. Por exemplo, algumas manobras semiológicas, elas caíram em desuso ou não tinham nenhuma eficácia mesmo, não tinha sensibilidade ou especificidade suficiente para justificar o uso da manobra. E com a vinda de exames complementares, muitas manobras acabaram sendo vistas que elas não tinham, né, nenhuma importância ou relevância clínica tão grande quando comparou com o exame físico, ou com o exame complementar, por exemplo, de imagem, né? O uso do ecodopplercardiograma também mudou muita coisa. Então, você tem aí uma evolução da tecnologia, e isso impacta em mudanças, né, da semiologia médica, por exemplo. Então, a mesma coisa está acontecendo com a telemedicina. Talvez hoje o pessoal fale, mas não tem estetoscópio eletrônico. Talvez você não conhece, mas tem já estetoscópio eletrônico. Mas se tem, é caro. É caro hoje. Logo, logo vai ser mais em conta. Assim foi com um aparelho de pressão digital, desses que as pessoas têm em casa, um aparelho de punho, né, ou de braço, de mesa, né, digital, já foi caro. Hoje, R$ 100, R$ 130, uma pessoa tem acesso a ter um aparelho desse em casa. Então, vamos dizer que você faz o acompanhamento de um paciente hipertenso. Mas eu sou cardiologista, não dá para fazer telemedicina porque tem que fazer ausculta cardíaca. Não é sempre.
porque você já conhece o paciente, você quer monitorar o paciente num ajuste de dose de medicamento. Quantas vezes, né, muitos pacientes, ainda mais no interior, não têm acesso ao mapa, né, a um exame de mapa, e a gente recomenda ele fazer anotações da pressão arterial dele, com um aparelho que ele tem na casa, ou que ele vá na unidade de saúde, faça as anotações e tragam no retorno da consulta. Então, em algumas consultas de retorno, você não vai precisar fazer o exame físico completo do paciente. Seria para monitoramento se está evoluindo bem, se está com ajuste da medicação. Então, você pode fazer esse tipo de atendimento, por exemplo, por telemedicina. Então, existe o telemonitoramento, tem pacientes que vão ter equipamentos em casa que vão te ajudar nessa coleta de informações. Porque o que é o exame físico? Né? O exame físico é a coleta de dados objetivos, de sinais e dados objetivos. Isso é o exame físico, enquanto a anamnese é o subjetivo. Né? Então, a grande dificuldade dos colegas é essa questão. O exame físico, como é que fica? Se não tem o exame físico, não dá para fazer. Então, primeiro que desconhece toda a questão da telemedicina, porque telemedicina não é só teleconsulta. Tem teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento, tem a triagem médica, tá? Teletriagem médica, teleinterconsulta médica, que é uma das coisas que eu acho fascinante, que eu torço para ter cada vez mais, porque isso vai levar mais acesso às pessoas a consultas com especialistas que não tem no interior. A teleinterconsulta eu acho que tem um potencial enorme, vai crescer, eu tenho certeza disso. Por exemplo, plantão no interior. Eu já dei muito plantão em cidadezinha do interior, e uma das coisas é assim, plantão é tranquilo na cidade do interior, não acontece nada, mas quando acontece, meu amigo, aí tu fica naquela, né, poxa, isso aqui é um trauma ocular, né? Como é que eu vou fazer as primeiras condutas aqui desse trauma ocular até o paciente chegar num ponto, né, num hospital de referência que tem um oftalmologista de sobreaviso? Às vezes, esse oftalmologista de sobreaviso está a 300 quilômetros de distância. E aí, até ele chegar lá, o que você vai fazer? Né? Com a teleinterconsulta, esse oftalmologista que está lá num centro de referência, ele pode dar uma orientação para vários hospitais, para dezenas de hospitais, para dezenas de plantonistas que estão no interior, num caso que for necessário, né? Então, isso vai garantir uma melhor qualidade do atendimento do paciente até ele chegar lá naquele médico especialista naquela área, tá? Então, a gente tem aí muita coisa que dá para fazer com telemedicina. Não é porque você não pode fazer o exame físico completo do paciente ou partes do exame físico que você tem que abandonar essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é como um estetoscópio, como um otoscópio, ela é uma ferramenta da medicina. Então, se a gente usar ela bem, vai ser ok. Se usar ela mal, que nem, né, eu dou aula lá de semiologia, primeira aula que eu dou para os alunos, quando vai usar o estetoscópio, é como colocar o estetoscópio corretamente, né? Porque se ele colocar o contrário, ele não vai ouvir nada. É o básico, né? Então, é a mesma coisa, é uma ferramenta. Se você não usar bem o estetoscópio, você não vai conseguir fazer a ausculta cardíaca nem pulmonar direito, tá? E assim também é com a telemedicina. Então, é importante se capacitar para usar a telemedicina.